Sou eu de novo, Flávia, coordenadora pedagógica da CPM Qualify. Nessa semana, a dica de estudo é sobre a memória. O que é a memória? Por que nós esquecemos tanto as coisas? E como podemos tentar lembrar? Todos os dias, nós somos bombardeados com informação, de todos os lados. Vemos placas, ouvimos conversas, vemos TV, falamos com nossos amigos, vamos ao médico, compramos comida, pegamos o ônibus para ir trabalhar, conhecemos pessoas novas, estudamos e usamos a internet para aprender coisas novas. E simplesmente não dá para lembrar de tudo. E nós realmente não lembramos, porque não precisamos lembrar de tudo. Por exemplo, se você pega uma fila que tem senha, você só precisa da senha enquanto estiver na fila, ou seja, por um espaço curto de tempo. É importante lembrar aquela senha para não perder a vez, mas assim que você sai da fila, você esquece a senha imediatamente. E tudo bem, você não precisava daquela informação por muito tempo. Nós guardamos esse tipo de informação na nossa memória de curto prazo. Usamos a nossa memória de curto prazo para fazer algumas tarefas importantes, mas não para informações que precisamos guardar por muito tempo. Um outro exemplo é a lista de ingredientes para um bolo que você vai fazer. Você precisa prestar atenção e se lembrar dos ingredientes enquanto está fazendo o bolo, mas não precisa se lembrar da receita para todo sempre. Se você sentir vontade de fazer o bolo de novo, você pode olhar a receita. Algumas coisas nós podemos esquecer e não tem problema, porque são coisas que não precisamos para sempre. Essas são as coisas que nós guardamos na memória de curto prazo. Precisamos dessas informações por um espaço curto de tempo. Mas tem outras coisas que são muito mais importantes. Por exemplo, você precisa se lembrar dos aniversários das pessoas que você ama. Se você esquecer, você vai deixar essas pessoas magoadas. Você também precisa se lembrar qual ônibus você pega para ir ao trabalho. Não dá para chegar atrasado todo dia porque você pegou o ônibus errado, né? Você também precisa lembrar de números importantes, como o seu número de telefone, o seu CPF, o seu RG e algumas senhas para acessar aplicativos no seu telefone. Você também precisa se lembrar de coisas importantes que aprende na escola, para fazer provas, escrever redações e também para usar na sua vida diária. E na CPM? Você precisa se lembrar do que aconteceu em cada semana, porque na próxima você vai aprender muito mais coisas que irão se juntar ao que você aprendeu antes. Você precisa se lembrar do vocabulário e da gramática do semestre passado e também do semestre anterior, porque você vai continuar usando tudo isso nesse semestre. E você vai usar tudo que aprendeu nas suas conversas em inglês na sua vida diária. As coisas que você realmente precisa lembrar, seu CPF, o aniversário da sua namorada, seu vocabulário e gramática em inglês, precisam estar guardadas na sua memória de longo prazo. Tudo começa na memória de curto prazo, mas você precisa dar um jeito de comunicar ao seu cérebro que ele precisa transferir certas informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Não tudo, mas as coisas mais importantes. O seu cérebro precisa entender quais são as coisas importantes que ele precisa lembrar para você. Se não, você esquece rápido. Todo mundo esquece. Você provavelmente já esqueceu alguma coisa que eu mostrei nesse vídeo. Você lembra qual era a senha da fila que eu mostrei no começo? É normal esquecer, mas tudo bem, porque essa senha não tem nenhuma importância para você. Tem muitos jeitos de dizer ao seu cérebro: ei, isso é importante, preciso me lembrar disso. Por exemplo, é mais fácil a receita do bolo que você fez ficar guardada na sua memória de longo prazo se você contar como você fez o bolo para um amigo que também queira fazer. E como que nós aplicamos esse conhecimento sobre memória de curto e longo prazo no seu curso de inglês? Nesse caso, você precisa guardar tudo o que aprendeu na sua memória de longo prazo. E se você fizesse anotações durante a aula e voltasse para ler o que você anotou depois da aula? Você acha que isso te ajudaria a lembrar melhor?
E se você assistisse os vídeos sobre gramática que nós colocamos na pre-class várias vezes, em momentos diferentes da semana, será que assistir a um vídeo 2 vezes pode te ajudar a se lembrar melhor? E se você aprendesse algumas palavras novas e depois pensasse em um jeito de praticar essas palavras, será que isso te ajudaria a transferir essas palavras para a sua memória de longo prazo? Resumindo, sim, todo mundo esquece as coisas, mas as coisas que você precisa ou quer lembrar, você precisa encontrar maneiras de guardar na sua memória de longo prazo. Se é importante para você, você precisa pensar em um jeito de fazer essa transferência de informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. No caso do ônibus do seu trabalho, você se lembra porque todos os dias você pega o mesmo ônibus. Você pode aplicar a mesma lógica para o seu curso de inglês? Então lá vai o desafio da semana. Escolha 5 palavras da sua pre-class ou da sua última aula. Pense em um jeito de fazer essas 5 palavras ficarem gravadas na sua memória de longo prazo. Escreva as palavras. Escreva frases com elas. Ensine as palavras para os seus amigos. Use no jantar com a sua família. Treine essas palavras nas aulas com seus professores. Seu cérebro precisa entender que essas 5 palavras são importantes. Experimente. Por hoje é só, pessoal. Boa semana e até a próxima dica.